Nação Corintiana, tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Timão, atualizadíssimas. Estou chegando com um caminhão cheio de novidades do Coringão, nosso clube do coração. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, tá? Hoje tem Corinthians e Água Santa pelo Campeonato Paulista, tá? Vamos trazer escalação e atualizações da partida. Vamos falar também sobre impeachment, tá, fiel? Será aí que o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, vai esperar o inquérito policial para marcar uma nova reunião de votação? Vou trazer essa novidade para vocês também e vamos falar sobre o mercado da bola. Será que o Corinthians vai contratar alguém? Não vai contratar ninguém? Vou trazer tudo para você agora, tá, fiel? Então, peço aí para não esquecer de deixar o like e a inscrição, combinado? Chega de enrolação, vamos falar de Coringão, nosso clube do coração, tá, fiel? Então, vamos começar aqui já com a partida entre Corinthians e Água Santa. Corinthians podendo completar hoje a sua 13ª partida sem perder. E quando eu falo 13ª partida, estou falando de 13 partidas sem empatar. 13 partidas com vitória. Se o Corinthians ganhar do Água Santa hoje, a gente vai para 13 partidas ganhas, tá, fiel? Sem empate, sem nada. É 13 partidas ganhas, não é 13 partidas invictas, é 13 partidas ganhas, tá? Que aí é um número muito bom também, serve para a equipe ganhar confiança cada vez mais e se consolidar cada vez mais. É um grupo que está entrosado, tá? É um grupo que está jogando bem, apesar aí do Corinthians entrar com um time reserva hoje. Já vou passar a escalação para vocês. Quero aqui também trazer uma informação que a treta, possível treta entre Yuri Alberto e Romero já foi resolvida. Os jogadores já fizeram as pazes e tá tudo certo. Isso também é muito bom para o nosso Corinthians, para não haver rachas no vestiário. Isso é de grande importância, certo, fiel? Então vamos aqui com a escalação do Corinthians, que o Corinthians entra com o Matheus Donelli no gol. Lembrando que o Matheus Donelli fez grandes defesas na partida passada, mas falhou também, tá, fiel? Naquela bola de escanteio diante do Velo Clube, que a bola dentro da pequena área ele não saiu, quando saiu errado e tomou o gol. Mas está aí para se redimir hoje novamente. Na nossa lateral direita a gente tem o Léo Maná, que eu não gosto muito, tá, fiel? Não gosto muito do Léo Maná, acho que ainda não está preparado para assumir esta equipe do Corinthians, sendo aí o titular da reserva, né? Na ausência do Mateuzinho, o Léo Maná seria o nosso titular. A nossa dupla de zaga, já que estamos falando de reserva, a gente pode entrar com o João Pedro Tchoca, porém, pode ter um Gustavo Henrique, tá, fiel? Que não tem jogado também. Pode pintar um Gustavo Henrique aí no Corinthians, mas eu acredito que a gente vai ter uma formação de zaga com João Pedro Tchoca e Félix Torres, que ainda também não atuou, tá? Na nossa lateral direita, a gente tem o Hugo, tá, fiel? Que será titular na partida de hoje. Que eu quero aproveitar e fazer uma breve pergunta para vocês, tá? Vocês ouviram informações por aí, e este canal foi o único que trouxe uma informação adversa. Vocês ouviram informações por aí que o Palácios estava voando nos treinos, não é verdade? Então me expliquem, como que um cara que está voando nos treinos, um cara que ficou um ano parado, um cara que joga na posição de carência que precisamos contratar, não jogou até hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Porque o corintianeiro trouxe que o Corinthians estava negociando o Palácio. Porque ele tem um problema de cartilagem seríssimo. Se ele jogar e machucar e ficar mais um ano parado, é mais um ano recebendo sem trabalhar, tá? Então esse é o grande medo do Corinthians. A informação que eu tive é que o Corinthians estava tentando negociar o Diego Palácio e aí eu acho que a minha informação se confirmou, porque até hoje ele não joga e ele não tá voando, como vocês veem em outros canais por aí. Então, realmente, eu não sei quem tá certo ou errado nessa história. Mas eu quero ver o Diego Palácio em campo. Se ele for ficar no Corinthians, eu quero ver o cara em campo. Quero ver do que ele é capaz de produzir, o que ele é capaz de fazer, tá? Mas a gente aqui, só para não perder o raciocínio, a gente segue de Hugo na lateral direita. O losango do Corinthians, fiel, é um reserva, tá? Então a gente não terá jogadores titulares. Então a gente vem aí com o Charles, tá, fiel? Aí como volante. A gente vem com Alex Santana também e Rian, tá, fiel? A gente pode ter um Romero na armação do time, mas eu duvido muito também. E o Corinthians pode colocar outro meio campo, tá? Eu acredito que o Corinthians vai entrar com o Charles, Alex Santana, Rian, e eu acho que ainda o Corinthians pode ter um Igor Coronado. Mas como o Igor Coronado
ele é, vamos dizer assim, o Rodrigo Garro não volta ainda e ele é essencial para a partida diante de São Paulo, há grande chance também dele não entrar em campo. Mas há uma chance dele jogar um tempo ali, um tempo e meio ali, como meio armador do Corinthians. Tem a possibilidade dele colocar o Romero armando também e jogar com dois atacantes, Thales Magno e Pedro Raul, e o Romero ali fazendo a armação do time. Ou tem aí a probabilidade dele entrar com o José Carrilho, tá, fiel? Aí ficaria José Carrilho, Alex Santana, Rian e Charles. Só que aí o Corinthians fica com o meio-campo sem criação nenhuma, tá? Ou ele pode também fazer um ataque com Romero e Pedro Raul e colocar o Thales na armação, porque o Thales arma muito bem, é um jogador de bastante versatilidade. Fiel, não vou voltar ao vídeo, tá? Eu não vou voltar ao vídeo, tá? Apaguem isso aí da memória de vocês, tá? Já tô um tempinho gravando aqui, não vou voltar, tá? Aqui esse canal é humildade pura, irmão, ó. Cenário de bandeira, mas a gente faz um trabalho aqui honesto e fiel para vocês, tá? Deu um branco, não vou voltar, tá? Então é um jogador bastante versátil, tá? Vamos falar assim, que pode fazer essa armação do Corinthians também. Combinado, fiel? Então essa é a provável escalação que o Corinthians deve entrar diante do Água Santa hoje, o jogo que acontece às 7h30. E como sempre aqui nesse canal, a gente faz a nossa, vamos dizer assim, né, o nosso chute no placar para ver quem é bom de feeling, quem é bom de resultado. Eu acredito que o Corinthians vence o Água Santa pelo placar de 2-0. Certo, fiel? E o que você acha? Qual que é o seu placar hoje para o Corinthians e Água Santa? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Saindo agora sobre o dentro de campo, né? Vamos falar sobre o fora de campo, o extra-campo, a política do Corinthians, tá? Inclusive, fiel, eu não comento políticas externas no canal. Tem muita gente fazendo referências a Lula, referências a Bolsonaro, referências à política externa. Eu não comento política externa nesse canal, tá? Até para não haver divergências aí entre os inscritos desse canal, porque às vezes um é da direita, às vezes um é da esquerda e começa a virar um bafafá aqui. Eu não comento política de forma alguma, apenas política do clube, combinado? Então, fiel, o que tá acontecendo? O que tá pegando nessa atual situação do Corinthians hoje do impeachment, tá? Eu acredito que os caras deram uma assustada, tá? Com o que aconteceu, com as agressões que aconteceram, aí com a torcida do Corinthians apoiando bastante o time. Não estou falando que a torcida do Corinthians agrediu, estou falando que eles viram que as organizadas do Corinthians está a favor da continuidade do presidente Augusto Melo, que não é para menos. Não conheço um torcedor sequer que não apoia o Augusto Melo. E detalhe, se for provado no inquérito policial que o Augusto Melo é culpado, todas essas organizadas que vocês estão vendo apoiando, eles vão começar a pedir para o Augusto Melo sair do cargo. Porque eu não sou de organizada, tá, fiel? Mas eu acredito que eu, como a organizada também, nós amamos o Corinthians. Nós não amamos presidente, não amamos jogador, amamos o Corinthians, tá? O Corinthians, tá, fiel? Então, se te provar algo que o Augusto Melo estiver fazendo errado, vai pedir para o Augusto Melo sair da mesma forma. Só que o Romeu Tuma Júnior pode esperar um inquérito policial, porque com um inquérito policial esperando, eu acredito que é uma vitória parcial do Augusto Melo, porque eu acredito na inocência do presidente. Então, até o final do inquérito policial, pode ser que dá indeferido. Olha, não tem culpado, o Augusto Melo não é culpado. Aí não tem um porquê, tem impeachment, se ele não é culpado, se a principal acusação é o caso da Vaidbet, tá? Ou pode terminar o inquérito policial e falar, realmente o Augusto é culpado. Aí ele vai ser destituído do cargo de presidente do Corinthians, tá? Com protesto ou não, aí a votação de impeachment eu vou estar a favor da saída do Augusto Melo. Mas é uma vitória do Augusto, tá? Até que se prove o contrário, é uma vitória do Augusto Melo, se o Romeu Tuma Júnior esperar o inquérito policial, a finalização do inquérito das investigações, no caso Vaidbet. Fiel, tem o outro lado. Pode ser que ele não espere e marque uma nova reunião e o Augusto Melo perca e pode ser afastado temporariamente até a votação dos sócios, tá? Só que vai ser, mesmo que eles consigam fazer isso, vai ser um clima bastante, vamos dizer assim, vai ter bastante cobrança, bastante faixas, bastante protestos da torcida o tempo todo. Porque eles não vão ter paz para governar. Não estou falando aqui em questões de violência. Eu já deixei claro, eu não apoio violência física de nenhum sentido. Mas vai ter, vamos dizer assim, uma represália em protestos, tá? Porque você está tirando um presidente bom, você está tirando um presidente que está fazendo um bom trabalho através do golpe, através da força do ódio, para colocar lá, para eles conseguirem de alguma forma chegar ao poder novamente. Porque no voto democrático
eles não estão conseguindo chegar lá. Mas, fiel, o que a gente está trazendo aqui é que existe a possibilidade do Romeu Tuma Júnior esperar o inquérito policial para uma nova votação. Esperando o inquérito policial é uma vitória do Augusto Melo, acredito eu, porque se realmente ele for inocente, é uma vitória do Augusto, porque vai dar lá que ele é inocente no final das investigações e ele vai conseguir permanecer até o final do seu mandato. Certo, fiel? Então comentem, porque eu quero saber sua opinião, o que você acha sobre isso, e tomara que isso se resolva rápido, né? Tá ficando chato todo dia aqui a gente vir falar sobre impeachment, mas comentem porque eu quero saber a sua opinião. Certo, fiel? Sobre o mercado da bola não adianta, as perguntas estão lá sempre. Corintianeiro e o Corinthians, cara, vai contratar alguém ou não? Essa é a grande questão, tá, fiel? Eu tô aqui para trazer uma informação para vocês. É uma informação e depois uma opinião, tá? Segundo informações do Corinthians, o Corinthians não está nem um pouco preocupado em trazer nenhum jogador agora de nenhuma posição, tá? A preocupação maior do Corinthians é resolver o problema do impeachment, porque não é só o Augusto Melo envolvido, é todo o efetivo que o Augusto Melo escolheu para trabalhar junto com ele. Tem questões do Memphis, que se saísse o Memphis pode sair também. Tem várias questões aí abordadas nessa questão do impeachment. Então o Corinthians não está preocupado de forma alguma em trabalhar com alguma contratação agora. Mas qualquer coisa que sair eu vou trazer para vocês podem ficar tranquilo. E agora é uma opinião minha e eu acho que ela faz todo sentido, não sei a sua, vou querer saber a sua. Eu acredito que o Augusto Melo não, eu acredito que o Corinthians em si, o Fabinho Soldado, aí também como diretor financeiro do Corinthians, eles não vão tomar nenhum passo para nenhuma contratação caso o Augusto Melo saia da presidência do Corinthians temporariamente. O que é isso? Caso ele perca as primeiras votações, caso o Romeu Tuma Júnior marque uma reunião, o Augusto Melo perca, ele tem que se afastar imediatamente, tá? Até a segunda votação. Aí se ele ganhar, ele volta, que eu acredito que a força dele está na votação na segunda, que é a votação dos sócios. Então, neste período, se ele ficar aí, vamos dizer, afastado do cargo nesse período, o Corinthians não vai contratar ninguém sem o presidente, sem o seu principal mandatário aí na maior cadeira do clube, né? Pode ser, óbvio que vai ter conversas por telefone, vão pedir opinião do Augusto, mas eu acho que é aí que o Corinthians não vai contratar ninguém mesmo, tá? Aí o Corinthians vai esperar essa questão de contratação para a segunda janela, caso o Augusto Melo saia. Se o Augusto Melo ficar, existe a chance, porque como eu trouxe no vídeo de ontem, os projetos, os planos do Corinthians voltam todo, eles continuam, eles permanecem em ação, já que uma vez o presidente continua no cargo do Corinthians. Se sair os planos, as ações, as estratégias do clube para 2025, sai junto com o Augusto Melo. É assim que eu penso e seria até falta de ética também o Fabinho ou com outros membros da comissão fazer algum tipo de contratação com Augusto Melo fora da presidência. Óbvio que haverá comunicação, mas sem comunicação também seria falta de ética eles contratarem. Então, tudo está dependendo desse possível impeachment aí, se fica ou se sai, para o Corinthians continuar a sua vida, tá? Como eu disse, muito obrigado às torcidas organizadas. Sem vocês, a gente não saberia o que fazer, tá? Com toda essa situação. E parabéns ao Corinthians, cara, porque este é o único clube aqui, a paixão da minha vida, é o único clube que eu conheço que consegue sobreviver em meio ao caos, tá? E esse caos não é de hoje, esse caos já faz 16 anos que esse clube vem sofrendo na mão de maus administradores e vem sobrevivendo por causa da sua grandeza e por causa da sua torcida gigante. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!